Arroba Itacuiá, assim, por todas as nossas relações, meu chai. Arroba Itacuiá, assim, arroba. Ô borboleta, vê se me arranja esse vento que te faz voar feito astronave. Ô astronave, vê se me arranja esse vento que... Aí, por causa desses dois bracinhos, vai ter uma força que vai fazer você girar. Só que quando ela vai girando no máximo, ela para de subir descer porque a energia que ela tinha, a energia que ela tem que ter no final. Se deixar de crescer o dia inteiro. É, vai parar porque ela tem atrito, né, do ar. Ela fica transformando em um. faz voa feito borboleta naquela praia lá naquele planeta. Mas é uma coisa vocês que acham? Pode ser, não, na verdade pode ser. A gente não está observando, eu não estou observando nada, mas a gente tem que fazer experimento. Eu fiz um aqui, agora depois dá uma olhada para ver se... Dali, naquela lua cheia, naquele cometa longe. Viva todos os caboclos da floresta, os índios guerreiros, os campesinos e as campesinas, a todo esse exército de luz que hoje está nas ruas, mas que também está nas matas, está nos rios, está no mar. O sim da permacultura, o sim da agricultura. Estão tendo as primeiras noções de física e química. Mas aqui é importante por isso, porque abre a mente deles. E lá a noção que tem é por meio de livro, né? Nada como ver o próprio experimento do Galileu, entenderam? Na nossa escola nós lutamos para construir laboratórios de ensino de ciências, porque aprender ciências sem experimentar não dá, né? Mas o interessante dos experimentos é ver que, às vezes você está estudando e fala assim, eu vi lá no laboratório uma coisa parecida, para ver que não existe só no livro, né? Você tem experimentos que mostram isso. Esse outro experimento aqui é para mostrar sobre colisão, experimento de colisão, certo? Várias coisas que vocês vão ver mais para frente vão ser explicadas nesse experimento. Por exemplo, existe conservação de energia, conservação de movimento, né? E, por exemplo, aqui, ó, quando a gente pega uma esfera, por exemplo, a gente ergue ela assim, do alto, a gente fala que ela tem uma energia potencial, certo? Relacionada à posição dela. Em relação, por exemplo, a gente pode falar em relação ao Sol, certo? Isso mais para frente vocês vão ver. Mas a gente consegue transformar todas essas energias. Por exemplo, aqui, eu estou erguendo em relação a esse ponto aqui. Eu vou deixar as esferas aqui. Essas esferas, eu vou virar uma massa, certo? Daí eu consigo erguer a esfera aqui, ó, vou dar uma energia potencial. Quando ela pega a velocidade, a energia relacionada à velocidade a gente chama de energia cinética. Na verdade, que cada um desses corpos. Aqui, por exemplo, a gente já fez uma coisa aqui, a gente sabe, a gente puxar 40 graus aqui, ele vai percorrer aqui 24,2 centímetros aqui. Então eu venho aqui e coloco 24,2, esse ponto vai ser aqui assim. Eu vou puxar 40 graus aqui, vamos ver se vai sair. 10, 20, 30, 40 graus. Mas isso, por exemplo, aqui a gente fez, eu fui olhando, puxar 40 graus, a gente tem as equações e a gente consegue calcular aonde eu vou prever. Com todos os dados que a gente tem do experimento, a gente consegue fazer essa previsão. Entendeu? Então, como eu falei para vocês aqui, quando ela está aqui em cima, a gente fala que ela tem uma energia potencial. Quando ela está aqui embaixo, ela transformou essa energia potencial em energia cinética, energia relacionada às velocidades. Se você puxar mais da mesma coisa? Daí vai ter mais energia. Quanto mais alto, mais energia ela vai ter. Entendeu? Daí quando ela bate nessas outras esferas aqui, ela transfere a energia dessa para outra. Que ela sai com uma velocidade e
consegue cair aqui. Com isso, todas essas coisas a gente consegue determinar onde ela vai cair, por exemplo. Com essa altura aqui, a gente consegue determinar o tempo, várias coisas. Ainda alguma dúvida, algum experimento, coisas? Não, aqui já fiz esse experimento, já dá para Próximo, né? É interessante, né? Esse experimento aqui, ele é chamado de rifle de Gauss, conhecido na internet, né? É um acelerador magnético linear. O que a gente tem aqui? São esferas de metal, certo? E a gente tem ímã aqui, é um ímã grudado, se deixar aqui. Certo? Tem um aqui, um aqui, um aqui. E sempre na frente tem umas esferas. Olha o que acontece quando eu solto essa esfera aqui. Eu vou soltar ela com uma velocidade bem pequenininha. Viu que legal? Mas interessante. Ela foi batendo aqui e saiu a última, né? Você vê que ela está de água agora, né? Ó, se quiser fazer aqui, e soltar, só que tem que segurar lá. Só empurra ela aqui, ó. É muito fortinho, mas é uma diferença? Oi? É uma diferença dos outros, né? Ele tem aqui em cima de neodímio. Ele é bem forte. Mas com outro você consegue fazer. E vai cair mais devagar que esse tipo de material maior, tá? Do ferro. Mas aqui está acontecendo algo parecido. Então tem algo que está tentando, talvez, está fazendo uma força, algum tipo de coisa, enquanto ele vai cair dentro do tubo. Então, na verdade, isso foi explicado já faz muito tempo por meio das leis do eletromagnetismo. E é mais ou menos assim, tipo, quando vocês deixam cair aquele imã aqui, né, isso já não é tão intuitivo, tipo, você vai fazendo experimentos, como eu vou falando, mas daí sempre precisa ter alguma ideia da parte de eletromagnetismo, né? Vou dar uns princípios básicos para você do que está acontecendo. Então, quando vai caindo isso, acontece que esse daqui tem um campo eletromagnético. Tipo, é algo, eu falo, não, isso daqui tem esse campo, mas a gente não vê isso. Não, vocês teriam que acreditar. Mas a gente pôde fazer uma série de experimentos, inclusive aqui tinha um, onde quando a gente coloca isso aqui em um material específico, ele cria como uma série de linhas ao redor dele. Então ali coloca, por exemplo, a gente coloca uma série de material de ferro ao redor dele e elas adquirem um tipo de forma que é parecido com essa forma daqui. Isso é o que é conhecido como um campo magnético. E o que acontece com esse campo magnético, qual é a característica principal? Que é com ele que o ímã interage com os outros corpos. Então desse tipo aqui, ó, eu posso deixar. Por isso que ele gruda aqui fortemente, por meio desse campo magnético. Então, na verdade, esse campo, o que está acontecendo quando ele vai caindo? Ele está interagindo com esse material aqui, portanto, né? E esse material aqui, bom, ele cobre. E, olha, uma coisa que eu não tinha falado, que é importante, ele não gruda aqui no cobre. Ou seja, ele tem sua propriedade magnética, ele tem o campo magnético, mas esse material não interage com ele. Então, assim, tem vários tipos de metais que tem essa característica também. Mas interage não do jeito que eu acabei de falar, ou seja, desse daqui. Sim, quando ele vai caindo, acontece que cria uma corrente do tipo que vocês sempre ouvem falar das tomadas, tal, que tem uma corrente, vocês tiram energia daí para diferentes tipos de coisa, nem carregar o celular, sei lá, qualquer coisa. Daí então o que acontece? Essa corrente, se cria essa corrente ali. Essa é a forma como ele interage os dois materiais. Então se cria essa corrente, essa pequena corrente quando ele vai caindo, mas sempre no redor, entendeu? Onde ele está, se cria essa corrente. E o que acontece? Essa corrente elétrica, por isso que a gente fala de, na verdade, de movimento, ou o que a gente sempre fala de corrente, é sempre um movimento de partículas muito pequenininhas, que tem uma propriedade conhecida como carga elétrica. O que acontece é que essa corrente, quando vocês sempre vão falar de elétrons, certo? Átomos, são
esses elétrons são encarregados de levar a corrente quando está em movimento. Na verdade, eles são na corrente, na verdade, quando está em movimento. Então, na verdade, o que está acontecendo? Que dentro desse... E a gente não consegue ver, mas o que está acontecendo é que cargas dos átomos de cobre estão se movimentando quando ele vai cair. E quando você tem uma corrente, você tem também um campo magnético. Mas então aí é que está. Ele induz uma corrente nesse material. Certo? E essa corrente também vai gerar um campo magnético. Quando gera então esse campo magnético consegue interagir com esse ímã desse jeito. E acontece que cria uma força sobre ele. Mas vamos começar daqui. Só que essa força está tentando puxar ele. Mas não é o que está acontecendo. Ele está tentando se esterilizar. E isso é o que está acontecendo quando ele vai caindo. Então, e por isso que esse corpo desce mais devagar. Por essa interação, na verdade, eletromagnética entre esses dois materiais. Que é bem diferente desse daqui, ó. Mas que se dá por esse tipo de fenômeno que é conhecido como a lei de Faraday e Lenz. Você tem um campo magnético, você tem um material onde você pode induzir uma corrente, ele também reaciona ante esse campo magnético desse jeito, criando uma corrente, portanto, criando um campo magnético. Na verdade, o que está por trás é outros termos diferentes relacionados como fluxo magnético, outro tipo de coisa. Na verdade, matematicamente, isso é um pouco mais complicado, mas essa é a ideia geral de interação entre as coisas. Então, por exemplo, aqui tem outro tipo de experimento. Esse aqui. Esse aqui então, aqui é só uma aplicação mais direta. A gente tem aqui mais motor de corrente contínua. E daí então vocês o motor de corrente contínua, na verdade, a gente tem uma característica. Então, a gente dá um tipo de energia para ele e ele converte em outro tipo ou transforma em outro tipo de energia. Tipo, energia é como a gente relaciona seria com algum tipo de característica de movimento. Por exemplo, nesse caso, a gente fala da corrente, da energia elétrica, vai ser convertida, no caso de um motor de corrente contínua, em energia mecânica, ou energia de movimento. Mas na verdade, a energia elétrica é uma energia também de movimento, de cargas, de elétricos, certo? No caso elétrico, a gente fala. Ou, como falava agora, as correntes também tem relacionado, na verdade, esse tipo de energia. Então, aqui a gente tem isso. Então, a gente vai criar, vai fazer passar aqui uma corrente por essa bobina daqui, que a gente fala, por meio dessa bateria. Certo? Então vai ter uma corrente. Algo parecido com o que estava acontecendo aqui, ó. Tem uma corrente, certo? Para relacionar as coisas. E aqui tem outra característica que tinha lá, que é o quê? O ímã. Acho que esse, não sei se seja de você acha que é bem forte. Um campo magnético. E os dois vão interagir de algum jeito. Então vamos ver o que acontece. Então basicamente o que está acontecendo aí, que a gente está transformando essa energia elétrica, ou aquela da bateria está tirando para gerar um movimento mecânico, ou energia mecânica que a gente fala. Então o que está acontecendo de novo aqui, nesse caso, esse caso está muito legal, está funcionando. Daí então o que está acontecendo? Esse campo magnético do ímã está passando por esse material, esse é cobre também. Então daí interagem os dois, né? E daí se cria também uma corrente por conta desse ímã, que na verdade cria outro campo. E na verdade esses campos aí interagem e criam umas forças. Lá na verdade a gente também tinha forças, só que as forças não são usadas para movimentar o tubo, simplesmente tirar para com essas forças. Na verdade, no contrário, tentar parar aquele ímã que vai cair. Aqui na verdade, pelo nele, que é esse sistema também, então ele começa a dar voltas por conta das forças que ele se cria, por essa interação.
campos, sobretudo, que passam por aqui. Porque, na verdade, o que se está gerando, quando eu faço passar a corrente, uma descompensação desses campos aí que passam entre essa bobina. Então, isso cria um movimento. E, na verdade, esse é o princípio de muitos motores hoje em dia. Então, isso é uma aplicação aí que a gente vai mostrar de forma diferente. Então, algo que é mostrar a lei como tal, e algo que seria a parte de mostrar uma das aplicações. Aqui também tem, por exemplo, um tipo de fenômeno relacionado. Isso aqui. Basicamente, vocês têm. Vou começar da bola. Esse daí você tem esse é um hino. E aqui tem uma latinha. Um buraquinho aí. E tem um pouco de apoio nessa parte daqui. Então tem um hino. Uma latinha que pode rodar ao redor. Depende do material que é feito. Daí o que vai acontecer? Daí a gente mais ou menos tem uma ideia disso. Tem um ímã, tem um corpo que vai gerar então esse ímã, isso aqui é alumínio. Aqui também se pode gerar e na verdade isso é o que vai acontecer de acordo com os dois experimentos. Vamos ver o efeito. Então ele começa a rodar. Então, tipo, também o motor. Só a diferença desse de lá, a gente tem. Bom, a forma como está sendo aplicado o campo magnético. E ele está gerando, como consequência desse campo magnético, está gerando uma corrente, como consequência da lei, está induzindo uma corrente, como consequência da lei de Faraday. E essa corrente é induzida e gera, então, portanto, essa corrente induzida interage exatamente com o campo magnético e se criam forças de novo para favorecer o movimento da latinha. O problema é que aqui não acontece porque está parado sempre tudo. Mas poderia acontecer também isso ali. Só depende da forma como sejam colocadas essas forças, os campos dentro do ao redor da corrente induzida. Xamanismo. Com todas as nossas relações, meu chai. Arroba, Itacuiá, assim. Ô vagalume, vê se me arranja esse fogo que te faz brilha feito lamparina. Ô lamparina, vê se me arranja esse fogo que te faz brilha feito vagalume naquela estrela lá, naquela fogueira dali, naquela lua nova, naquela lareira longe. Quer ver? Eu vou desligar agora, ó, pra vocês verem que não faz nada, ó. Ímã de... Como é que ela parecia que ele ia colar? Aqui tem um negócio de ferro, aqui de gruda, ó. Mas aqui não, ó. É alumínio. É alumínio. O que acontece? Quando você tem esse disco girando, ele é um disco de metal. Então, nos metais, ele tem elétrons. Vocês já ouviram falar? Sim. Então, o que acontece? Quando eu aproximo o ímã, como o elétron tem uma carga, eles vão começar a querer ficar nesse campo magnético. Então, o que vai acontecer? Esse ímã ele vai gerar nesse disco uma corrente, que nem que tem no fio. Ele vai gerar uma corrente elétrica. Como que a gente viu lá, igual aquilo ali, quando você tem uma corrente no fio, o que acontece? É um campo magnético. Então, esse ímã vai fazer com que esse disco aqui que está girando seja uma corrente. Aí, tipo, os dois vão se opor. Aí vai esse aqui, olha, se eu não voltar, esse aqui é mais uma outra coisa desse. É a mesma coisa, ó. A gente tem um disco, uma placa de metal. Pode ver do lado aqui, né? Ó, eu vou colocar desse lado. Ó,
mesma coisa aqui. O que acontece? Isso aqui está girando, tá? Está caindo. Quando ele está caindo, o ímã vai induzir nessa espátula uma corrente elétrica, por causa dos elétrons que estão ali soltos. E como ele está gerando corrente, vai gerar um campo. Então, esses dois ímãs aqui vai fazer com que essa espátula seja outro ímã também. Isso só funciona quando ela está em movimento. Se ela está parada, não vai funcionar. Pode tirar aqui, ó. Nada, não. Fazer corte. Você vai sentir. Ô, Dona, agora coloca isso daí pra ver. Bater. Coloca essa daí pra ver. Essa daqui. Quer ver? Eu vou colocar essa aqui pra vocês verem. Vocês acham que vai funcionar do mesmo jeito? Sim? Eu acho. Ó, eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Pronto, eu aqui oscila, agora eu vou colocar aqui no meio. Olha que interessante. Já falei que não. Por causa desses aqui, ó, a corrente, ela é como se um fio, ela precisa de um circuito pra ela andar. Aqui, ó, você vê que está cortado, é como se a gente pegasse um fio lá e cortasse o fio, a corrente não vai parar. Então não vai gerar esse... E uma dessa? Isso aqui é de plástico, você acha que vai funcionar? Vai não. Vai não. Não vai passar? Acho não, Dona. É plástico burro, né? Aí, ó. Não, ela parou porque ele tá ruim. É plástico. Plástico é horrível. Ela tem uma pedrinha de frente. Vocês entenderam? Você quer falar alguma coisa? Vamos botar nesse daqui, porque tem outro experimento também. Esse experimento também é que a gente chama de giroscópios. O que é isso, né? Você vê que quando ele está girando, tem esse motor aqui, tá vendo? Esse ferro que está no centro. Imagina que o ferro está funcionando para cá. O que acontece, ó? E agora ele vai fazer de novo. Você vai mexer aqui, legal. Sabe que ela está fazendo no meu lugar? Acho que você não deve sair do centro de panela. Tudo normal mesmo. Você não consegue criar. Só transformar. Tem que construir um lugar. A energia não é. Eu estou transformando uma coisa para dentro. Isso aqui é ligar, fazer assim. Ele parando isso aqui, ó. Aqui, vamos lá. Caiu, certo? Ela gira pro outro lado. Pode girar rápido. Fica assim, tá um pra cada lado. Ó, eu vou lá meus dois pra lá e dois pra dentro. Loucura, manivela. E a manivela? Entendeu? Aqui, ele funciona por atrito. O que é essa força de atrito? Por exemplo, quando você pega uma caixa e empurra ela vai e depois ela para, né? Ela para por causa dessa força de atrito. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem essa barra e tem essas duas rodas. Elas giram no sentido contrário, certo? Então, por exemplo, se eu giro para cá, as duas estão girando para dentro. Se eu giro para cá, as duas estão girando para fora. Certo? Daí o que acontece? Quando eu empurro essa barra para cá, vai ter uma força de atrito que vai puxar essa barra para cá. E esse outro lado aqui vai ter uma outra força de atrito, ó, que vai puxar ela para cá. Percebeu, né? Aqui ela puxa para cá e aqui ela puxa para cá. Então, por exemplo, se ela quando ela está mais para cá, essa força aqui está maior. Por quê? Porque tem mais barra desse lado, certo? Então essa força vai puxar ela para cá.
mais forte que essa, então ela vai pra cá. Agora quando eu giro do outro lado, ó, gira do outro lado. Ó, depois levanta um pouquinho, ó. Gira devagarzinho. Ó, vou colocar aqui, gira, você vê. Ó, ela puxa pra cá, certo? Pra dentro. E essa outra aqui, ó, ela gira pra dentro também. Então as duas estão apontando pra dentro. Então quando essa barra estiver mais desse lado, essa força aqui vai ser maior que essa. Então ela vai ganhar e vai empurrar pra lá. Aí quando ela chegar aqui, essa vai ganhar dessa e ela vai voltar de novo pra lá. Então fica um jogo de uma vai ganhar essa outra. Aqui é outra parte só pra ver também que... Pra usar aquelas máquinas lá antigas. Só a folha cheia, né? Hã? Só a folha cheia. Folha cheia. Os meninos não estão notando. Menina é diferente. Depois de um pouco mais longe. Sim, só colocar aí na você viu? Legal? Por aqui, ó. Vou soltar uma pequena mostarda. Vou soltar. Duas agora, muito forte. O que acontece? Isso daqui a gente vai fala. Olha, muito forte assim, ó. Tenta tirar essa esfera daqui, assim, puxar pra cá. Muito forte, né? É muito forte. Então, ó, quando eu solto essa esfera aqui, ó, ela vem com uma velocidade pequena, mas quando ela está chegando próximo do campo magnético, ela é puxada. Então ela acelera. Quando ela bate aqui, ela transfere a energia dessa esfera aqui para essa daqui. Então ela sai, acelera de novo, bate aqui, essa daqui sai, acelera de novo, bate aqui e sai. Então ela é acelerada por conta disso. Ela vai transferindo energia, né? Alguém quiser fazer? Mas foi rápido, hein? Ó, quem quiser. Pode fazer. Tem vídeo aí da ambulância também. Quando a ambulância você passa por ela, mas ela não vai ser com isso aqui. E aí, por que ele foi? Você viu que eu não soprei pra ele aqui, ó. Pra ele vir pra cá. Soprei daqui. Né? Pra lá não vai? Pra lá não vai? Pra se eu soprar daqui, vai. Só pra dar. Ele não vai mais rápido que isso? Se eu conseguir soprar mais rápido, mais forte. Ei, O que acontece aqui, ó? Você vê que ele tá girando pro lado, né? Ó, o lado que tá girando, ó, é pra cá, certo? Quando eu sopro bem no meio aqui, o ar se divide. Então metade do meu sopro vai pra cá e metade vai pra cá. Só que como ele tá girando pra cá, o vento que vem desse lado vai ficar mais rápido, certo? E o vento que vem pra cá fica mais lerdo, diminui a velocidade. Essa coisa que acontece vai gerar nesse disco aqui uma diferença de pressão. Não sei se vocês já viram falar de pressão, mas tipo, você empurrar, você tem que ser... Soltar pipa. Eles iam soltar pipa, tem diferença de pressão, você não... Nossa, A pipa não... o que tem a ver? Tem a ver a pressão do ar. Aliás, navegar com vela é a mesma coisa. Entendeu? É você entender a pressão do ar. Tem que ter diferença de pressão do ar para pegar voo, senão não pega. Aqui, então, por exemplo, aqui tem uma diferença de pressão.
pressão. O que tem a ver? Nada a ver. Pico de pressão tem força. Você só tapita, pipa. Essa força vai poder, por exemplo, se fica uma pressão menor, e fica uma pressão maior. Então ele vai pra cá. O próprio. Essa pressão é o barco que vai empurrar ele. Olha que estiver mexendo aqui, tá. Sim, filho. Eu acho que ela, sei lá, Aqui, ó, a gente tem esse caminho para empurrar ele. Quando ele passar disso aqui, ele tem um sensor aqui a meio, acompanha o que você vai quer. disparar uma bolinha. A bolinha vai subir e vamos ver onde ela vai cair. Você vai que ela vai cair. Se você jogar aqui, ela vai cair aqui, vai cair para trás e cair para frente. Pra trás. Pode baixar um pouquinho. É isso? Vamos ver. E você fica olhando por cima. Aqui. Valeu? Você não acompanha? Acompanha o que você quer ver. Quer dizer, quer ver. Você quer. Tá bom. Mas não é pra baixo. Tá bom, velho. Quando eu jogo a bolinha também está se movendo junto com o... Então ela também tem velocidade. Quando ela joga esse salto aqui em cima, ela continua com essa velocidade que ela estava antes. Ela não perde. Então ela vai... Se eu parar, por exemplo, eu jogo ela e paro, nossa, ó, ela cai pra frente. Se eu, por exemplo, se eu solto ela e empurro ela pra frente, ela cai no mesmo lugar. Porque a velocidade inicial dela é zero. Ela vai cair sempre. Corta. Foi esse aqui que filmou. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu perguntar qual que é o seu nome, diz pra gente. Carlos. Carlos do quê? Carlos Alberto. Carlos Alberto e o sobrenome. Como? Canhasse. Como se escreve isso? Porque eu vou colocar o seu nome aqui. Só letra. C-A-N-H-S-S-I. Obrigado. Olha a diferença. Aqui, beleza, não quero mais carregar. E aqui eu vou descarregar ele. Vamos ver se ele vai. Vamos tentar de novo. Quer ver? Depende do contato que eu faço. A gente tem colocado um contato desse, só que ele demora muito. Precisa de um contato muito rápido. Agora saiu rápido. Até pra bolinha. Pra bolinha poder sair mais rápido, entendeu? Deu carrego o capacitor aqui. Nossa, tá um pouquinho carregado. Daí que eu descarrego. E saiu rápido. Até pra. Daqui a pouco isso aqui tá lá. Deixa ele pra lá, mas é interessante isso daqui. Então isso daqui é uma aplicação de capacitores, por exemplo. O que é capacitor? Capacitor, ele funciona como se fosse uma pilha mesmo. É uma pilha. A única diferença é que ele descarrega de uma vez só. Ah, de uma vez Se é uma só. descarga muito rápida, nós temos um capacitor. Por Certo. exemplo, utilizado em máquina fotográfica, por exemplo. É? Se você encontra em circuitos, por exemplo, Circuitos integrados sempre tem capacitores, resistores, né? resistores também, mas resistores Aí diferentes. são coisas diferentes, então eu não sei qual a diferença, por isso que eu fiz essa pergunta. Resistor é para dissipar energia. Você quer Para dissipar, resistor, eu falo, é uma resistência, ele esquenta. Serve para chuveiro. ele esquenta? Ele Certo. esquenta também, no circuito ele esquenta também. E o capacitor O capacitor é para dar para força. armazenar energia, ele armazena. Onde que está o capacitor Esses daqui aqui? são capacitores. Todos eles? Aqui, esses daqui são outros exemplos de capacitores. Aqui a gente usa para mostrar vários tamanhos. Ai, que legal. Esse grão é um capacitor É também? gigante. Parece uma pilha, né? Então, Então, essa aqui, esse tablet, ele tem uma bateria. A bateria tem nada a ver com isso aqui. Essa bateria aqui, eu acho que é de lítio, deve ser, porque a dura muito. diferença da bateria é que ela demora para descarregar. A gente não quer colocar uma bateria que descarregue rápido. Por isso a gente não coloca um capacitor. Isso daqui é bom, vamos supor, quando você usa na máquina fotográfica, É para dar o você quer um flash. flash, uma coisa muito Entendi. rápida. Você usa um capacitor, descarrega toda a energia de uma vez só. Entenderam, meninas? É para isso que a gente usa o conhecimento técnico científico, para aplicar, para tirar fotos, fazer selfies. Pra filmar. Mas o meu não tem flash. Mais alguma dúvida aqui? Vamos pro próximo, porque a gente tem um pouquinho de tempo. Aí já falou. Esse é o termo do caótico. O wireless é mais agitado dentro. Então ele vai. Uma pressão maior. Esse lado aqui. A gente pode fazer isso. Tem que fazer com o ar. Como é que ele vai?
vai parando com o tempo. Essa Só isso. É que, como o rolamento que a gente tem ali, tem muito pouco atrito. Então ele demora bastante tempo para parar. Por que é chamado de pêndulo caótico? Alguém tem alguma ideia do que é caótico? Se vocês notaram, hora tem um movimento, hora tem outro. Você não consegue prever qual que vai ser o próximo movimento do pêndulo. Ele é totalmente caótico mesmo. Em alguns lugares, você sabe onde o pêndulo vai estar. O painel de energia você está vendo que ele está bem próximo da parte de baixo. Agora, se der mais energia, ele pode subir para cima. Mas ele tem algumas preferências onde ficar, mas a gente não consegue prever. Certo? Isso tem a ver com o princípio da incerteza? Por exemplo, quando eu coloco uma massa na mola... Não, porque aí é a física clássica de Newton. Sim, mas não é a quântica. Mas a quântica tem uma similaridade, não se prevê onde vai estar o elétron. Porque a quântica é baseada na probabilidade. É mais ou menos isso, assim, pelo menos os princípios são semelhantes. Existe uma probabilidade onde você pode encontrar, mas eu não sei se está relacionado a você ter certeza. Dificuldade de puxar ela. Você fala sobre o momento, né? Sobre onde ele está. Ou você sabe uma coisa ou você sabe outra. Aqui você não sabe nenhuma das duas. Nenhuma das duas, é pior ainda. É mais caótico É ainda. caótico, né? Você sabe onde pode estar, assim, no intervalo que ele está. Mas você não tem um e não tem o outro. Você não tem o outro, sabe? Então, na verdade, não é tão exato assim, né? Essa ciência não é tão exata quanto parece, né? Se você não sabe calcular exatamente. Tem várias condições. A temperatura influencia. Se está passando um ventinho aqui, isso vai influenciar aqui. Certo? Vai depender da posição inicial. Se tiver, por exemplo, se pega, eu vou colocar numa certa altura. Se ficar 1 milímetro, se quiser fazer de novo, se tiver 1 milímetro depois de diferença, vai acontecer uma coisa totalmente diferente lá na frente. Ok, obrigado. Entenderam? A gente vai retomar isso, vocês vão ver.